começando o Viva Mais, o seu programa de saúde. E eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, entrevistamos todas as semanas os maiores especialistas na área de saúde. Falamos de como viver mais, com melhor qualidade de vida e que vocês vão saber com esses grandes especialistas o que existe de melhor em tratamento nos dias de hoje, na parte de prevenção e na parte curativa. Vocês também podem participar, sugerindo assuntos e pautas através do nosso site www.programavivamais.com.br. Interaja conosco e já vou aproveitar agradecendo, aquelas pessoas que têm participado, mandado sugestões. Agora, antes de começar o programa, eu estava abrindo vários e-mails aqui, lendo para o Miguel as nossas sugestões de pauta que chegaram hoje. E eu já quero agradecer e vocês fiquem tranquilos. Estamos chamando todas aquelas pessoas que vocês têm sugerido para nós. Claro que como são muitos e-mails, muitas sugestões, vamos chegar lá, tá bom? Prometo. Todos virão, com calma todos virão. Mas hoje estão conosco dois grandes especialistas. Dr. Gilberto Tubino da Silva, cirurgião vascular e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular do Rio Grande do Sul. E doutora Renan Roque Onze, cirurgião vascular, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, setor Rio Grande do Sul também. Então, sejam muito bem-vindos. Eu espero que seja a primeira vez das muitas que vocês vão estar aqui conosco. Com certeza, né, Ana? Porque 1 hora, apesar de parecer muito tempo, a gente nunca consegue, a gente faz uma pauta sempre para fazer as perguntas e acaba faltando muito tempo. Então, os nossos amigos que estão nos assistindo já comecem a anotar o que faltou aqui que eu e o Miguel esquecemos de perguntar. Você já anota, manda para mim as perguntas que a gente chama de novo o doutor Gilberto, doutor Onze, para estarem conosco para responder as coisas que com certeza a gente vai esquecer. A gente vai fazer de tudo para não esquecer, mas esquece sempre alguma coisa, né? O assunto é sempre muito amplo, né, doutor Onze? Bastante. Sabe que a gente estava comentando no intervalo e você deve estar cansado de escutar nós falarmos que uma das preocupações do programa, e eu estava justamente falando com o Renan e com o Gilberto, é a preocupação de trazer gente que faz a especialidade. Se é bom profissional ou não, pessoal, isso é uma questão muitas vezes de gosto pessoal. Tem gente que acha que eu opero bem, tem gente que não gostou da cirurgia que eu fiz. Mas isso sim, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Exatamente. Né? Então, isso aí é para a gente querer agradar todo mundo. Mas a nossa preocupação é sempre trazer profissional que é especialista, que é o caso dos dois convidados. Então, e presidentes da sociedade, da sociedade. Então, bota especializados nisso, né? Então, assim, Gilberto, o que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular? Qual é a proposta da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular? E qual é a preocupação da sociedade em relação ao especialista e como orientar o paciente para buscar o especialista? Essa pergunta que você faz é extremamente interessante e vem bem ao encontro do que nós estamos propugnando fazer através da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e Angiologia. Não sei se é de conhecimento de vocês e dos seus telespectadores que a angiologia e a cirurgia vascular são especialidades que buscam tratar os vasos do organismo humano, os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, sanguíneos venosos e arteriais e os vasos linfáticos. E a nossa especialidade é uma especialidade, sob o ponto de vista histórico, recente. O ser humano pôde ser estudado nos seus vasos sanguíneos e linfáticos apenas, de maneira objetiva, apenas a partir do primeiro quartel do século passado. Quando se estruturaram e se desenvolveram o estudo de imagens, quando apareceram as arteriografias, as flebografias, quando apareceram o estudo dos linfáticos através das linfocromias e linfografias. Isso se deve a alguns gênios da medicina, inclusive um português, que foi quem criou no primeiro quartel do século passado, criou a primeira arteriografia e a primeira flebografia. Que é a injeção de contraste para enxergar. Só através da injeção de uma substância que se contrasta ao raio-x
pôde desenhar as artérias e veias e com isso permitir o estudo delas e o tratamento delas, o que é muito importante. Por outro lado, os linfáticos do corpo humano, todos os seus telespectadores lembram que na Bíblia diz que Cristo morto na cruz, o gendarme romano chegou com uma lança e fincou no peito de Cristo e da lança correu uma água. Essa água é linfa. É a linfa que transita pelo nosso organismo e que transita através de vasos que são bem inaparentes. São transparentes, são pouquissimamente visíveis se dissecar um cadáver, por exemplo, ou um ser humano morto. E um médico na Inglaterra, em 1943, desenvolveu um processo de fazer uma linfocromia, isto é, de fazer colorir os linfáticos. E através dessa linfocromia se pôde fazer linfografias e a partir daí se estudar a patologia e a fisiopatologia dos linfáticos. Eu estou contando essa história para vocês para dizer o seguinte, que a nossa especialidade é uma especialidade muito jovem, enquanto que a cardiologia, a gastroenterologia, a ortopedia e traumatologia existiam desde o século XVI, já com parâmetros científicos. A nossa especialidade, a cirurgia vascular e a angiologia, surgiu a partir do século passado, o que, sob o ponto de vista histórico, é muito recente. Se considera que a especialidade se cristalizou como tal e se transformou numa especialidade médica conhecida a partir de um congresso médico internacional, que foi o primeiro congresso internacional de angiologia e cirurgia vascular, realizado em Atlantic City, nos Estados Unidos, em 1951. Então, a especialidade existe, na realidade, para todos nós, a partir de 1951. Eu estou colocando isso para dizer também o seguinte, que embora seja extremamente jovem, sob o ponto de vista histórico, a especialidade de cirurgia vascular e angiologia, ela é, na realidade, envolvente de uma parcela imensa da população. Praticamente 60% da população tem algum tipo de doença venosa, pequenas varizes, grandes varizes, trombose venosa, enfim. Então, é uma parcela enorme da população que bom participa que surgiu disso. a angiologia para poder resolver esses problemas, né? Com certeza esses problemas já existiam e ninguém conseguia tratar, né? E, eventualmente eram tratados por generalista, né? Por generalistas. Por outro lado, esse congresso de Atlantic City foi comandado por um dos maiores cirurgiões vasculares do mundo na época, que era o professor Martorell, de Barcelona, Espanha. O Martorell era um patologista que teve a sua especialidade de ser patologista, digamos assim, estimulada para estudar vasos linfáticos, venosos e arteriais. Então, se considera que esta data é claramente a data em que se iniciou a especialidade no mundo. O que precisa para ser cirurgião vascular e angiologista? São 6 anos de faculdade. É bom que se esclareça uma coisa antes, que você vai me permitir. A angiologia e a cirurgia vascular, ela envolve só vasos sanguíneos e linfáticos fora do coração. Numa das nossas missões, eu diria, né, da gerência da nossa sociedade, é fazer com que se absolva, se retire da ideia popular de que nós somos especialistas cardiovasculares. Na realidade, o coração é tratado pelo cardiologista, seja o cirurgião cardiológico, o cardiologista clínico, o cardiologista intervencionista. E os vasos periféricos são tratados por nós. Então, a contribuição que eu quero trazer para vocês é que na nossa sociedade hoje vige uma ideia bem clara de levar ao público, ao povo, fazer participar a nossa comunidade essa ideia clara da importância
da cirurgia vascular e da angiologia e de que ela é uma especialidade recente, porém muito prevalente entre a população que nos envolve. Tá? Mas são 6 anos de faculdade. Respondendo a tua pergunta, 2 de desculpe, cirurgia. Para você ser cirurgião vascular, você tem que fazer 6 anos de faculdade, mais 2 anos Cirurgia de geral. cirurgia geral. Quer dizer, já é uma primeira especialização. E já é uma primeira especialização. O médico, para ser cirurgião vascular, tem que ser especialista em cirurgia geral. Depois ele faz mais 2 anos, em alguns locais 3 anos, de formação vascular. Nós, no nosso serviço lá no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, nós temos um programa de residência médica que forma 2 a 3 especialistas por ano. Tá? Depois de 2 ou 3 anos conosco. Sabe por que da pergunta, da insistência, né? Sim. Porque a gente quer o quê? Quer orientar quem está assistindo que se o especialista tem que fazer 6 anos de faculdade e mais uma primeira especialização como cirurgião geral, mais uma segunda especialização como cirurgião vascular. É óbvio que você que está assistindo não deve procurar alguém para fazer um tratamento vascular, alguém que não tem especialização. Exatamente. É isso, Fernando? Eu seria, boa noite a todos, complementar que a cirurgia vascular foi brindada nos últimos 5 anos, principalmente, com uma nova especialidade, uma subespecialidade dentro da cirurgia vascular, que é a cirurgia endovascular. Este caminho que o Dr. Tubino falou, que começou lá em 1930, fazendo a angiografia, hoje em dia ele nos deu possibilidade de tratar essas doenças pela via percutânea, sem grandes incisões. E isso é a grande mudança que nós talvez poderemos mostrar aqui em alguns segmentos de patologias que antes eram feitas por grandes incisões através de procedimentos muito menos invasivos, melhorando a qualidade de vida da população. Em relação, eu quero enfatizar novamente a respeito da diferença entre o cirurgião cardiovascular e o cirurgião vascular. O cirurgião, a população tem o hábito de chamar, vou lá num cardiovascular. O cirurgião cardiovascular, na verdade, ele trata mais a doença do coração, a aorta torácica. E o vascular, ele trata muitas patologias periféricas, a aorta abdominal também, cirurgia de carótida, varizes em grande quantidade. E isso existe uma diferença que é importante, a população tem que saber essa diferença, porque o tratamento adequado é feito pelo angiologista cirurgião vascular para essas patologias de periferia. E como tu disseste, procure um especialista da Sociedade de Cirurgia Vascular, credenciado, telefone para a Henrique se tiver em dúvida, para ver quem é membro e é sócio dessa sociedade. Isso tem o selo da certificação e da qualidade do cirurgião vascular que está atuando no nosso meio. Isso talvez seja dessa entrevista uma das partes mais importantes, por isso que a gente faz questão de frisar sempre. Assim como eu e a Ana frisamos sempre na nossa especialidade, porque é muito frequente, Gilberto e Renan, a gente receber pacientes, eu não tenho dúvida que vocês também recebem, tratados por curiosos. E o problema da cirurgia feita por curioso, o que é o curioso? É o cara que se forma e resolve achar que ele pode fazer a mesma coisa que os outros fazem sem fazer formação, sem fazer especialização, sem fazer residência. Ah, mas eu não tive chance, eu não passei na prova da residência. Perfeito. Está cheio de gente que não passou na prova para a faculdade de medicina, para o vestibular, e não fez medicina. Então, ele não pode exercer a função. O que acontece muitas vezes, eu tenho certeza que com vocês também, o problema é que a gente, quando tem um paciente com uma complicação, porque foi tratado por alguém que não é da área, muitas vezes ela não se resolve. Ou a gente não consegue solucionar. Exatamente. Complicação médica, todo mundo, complicação cirúrgica, ou pacientes com maior ou menor gravidade, todo mundo vai ter. Mas quando tratado por especialista, o que acontece, a grande diferença, é que a pequena complicação que pode acontecer depois de um tratamento feito por um especialista, ela é reversível, na grande maioria das vezes reversível. E quando feito por um curioso, muitas vezes a gente fica, olha, horrorizado. Eu cada vez fotografo mais gente que chega na clínica. Ah, doutor, agora só o senhor pode resolver. Ah, assim, agora que não tem solução, só eu posso resolver. Mas antes era sempre
o curioso. Não, é que, na verdade, a minha avó tinha um ditado que era muito bom. A economia é a base da porcaria. Às vezes eles tentam procurar uma pessoa que não é especialista para economizar e acaba saindo muito mais caro, né? Mas eu quero... O assunto está muito legal e você não saia daí que vai ficar cada vez melhor. Nós estamos indo para o comercial e já voltamos. Mas a gente estava comentando sobre avanços, o Renan estava falando sobre avanços da cirurgia vascular, e o Gilberto estava ali quase que inquieto, querendo intervir, porque tem uma história muito caracterizando muito isso. Uma historinha que é... A questão de uns 10 anos atrás, eu recebi no hospital um senhor que encontrou um ladrão dentro de casa e o ladrão deu um tiro nele. A bala penetrou abaixo da clavícula e passou entre a artéria e a veia subclávia. Então ele fez uma coisa que nós médicos vasculares chamamos de fístula arteriovenosa, que o sangue saía da artéria e entrava na veia. Isso salvou a vida dele, porque o sangramento da artéria subclávia é muito violento, muito forte. Se é exteriorizado, mata em pouco tempo. E aí nós levamos ele para a cirurgia. A cirurgia desse tipo de lesão é muito complicada. Nós tivemos que abrir o tórax do paciente, fazer um clampeamento ou um envolvimento com um laço da artéria subclávia na sua emergência da aorta. Tivemos que dissecar a artéria carótida do lado da lesão e passar um laço também para deter o sangramento pela carótida quando necessário. Fizemos uma incisão no braço e abordamos a artéria axilar. E só depois de ter toda essa parafernália de vasos que a gente conseguia ligar, principalmente a subclávia, logo a saída da aorta, dentro do tórax, é que nós abordamos a lesão. Porque não é possível abordar a lesão sem fazer essas digamos assim, esses procedimentos, porque o sangramento é tão grande que você perde o paciente, corre o risco de perder o paciente na mesa. A cirurgia demorou 6 horas, nós trocamos uma volemia do paciente, que significa assim, se trocou todo o sangue do paciente, mesmo com toda essas coisas de clampear, todas as artérias que chegavam na fístula, e acabamos chegando lá na fístula, suturamos a artéria, suturamos a veia, o paciente passou uma semana na CTI em estado que inspirava cuidados, e depois se curou. Foi embora para casa, acho que 15 dias depois da cirurgia. Ele hoje me encontra na rua, ele é corretor de seguros, e me abraça e diz que eu sou o pai dele. E é o segundo pai, com certeza. Com certeza. A questão de 1 mês e meio, 2 meses atrás, nós recebemos lá no hospital um soldado, um brigadiano, que recebeu um tiro igual, no mesmo local, idêntico, que fez uma fístula arteriovenosa das artérias, a artéria subclávia e a veia subclávia. A gente entrou com um estente revestido por dentro da artéria braquial e pela femoral, se chegou na zona em que a artéria estava furada e se abriu esse estente, que é essa molinha, revestida por uma película de Dacron, tá? E fechou o buraco da artéria. Resolveu, sim. Isso durou 1 hora e pouco. Nossa, está muito mais fácil. O paciente foi embora para casa no outro dia. Eu estou contando essa história para sublinhar aquilo que o Dr. Onze estava colocando. Há, nesse momento, um progresso tão grande da ciência médica que a gente fica até pensando o que vai acontecer daqui a 10 anos. Certamente nós estamos num período de desenvolvimento tecnológico fantástico. E esse exemplo que eu estou colocando para vocês é bem claro nesse sentido. Você sabe que todas as áreas da medicina que nós temos trazido aqui, cada vez a gente fica mais maravilhado, né? Porque sempre tem uma novidade, sempre tem uma coisa... Tudo mudou. A semana passada nós entrevistamos um ortopedista de mão que ele estava contando que algumas fraturas hoje, por exemplo, eu que sou dentista, qual era o maior trauma para mim? Era fraturar a mão, tem que ficar meses engessado, pelo menos 1 mês ou 2 meses engessado, dependendo da fratura. Não, hoje em dia eles botam um parafusinho e eu posso sair trabalhando no 3º dia. Quer dizer, então hoje todas as áreas da medicina, estou adorando essas histórias, porque a gente vê como está muito mais fácil, né, Onze? Nós
Nós queremos, assim, até exemplificar alguns progressos em relação ao que está acontecendo. Essas imagens que eu tenho aqui são imagens que todo mundo enxerga. Isto nas ruas são feridas que acontecem nos membros inferiores. Algumas vezes, desculpa te interromper, pessoas pedindo esmola, né? Exato. Por que as pessoas pedem esmola? Porque essas úlceras de causas venosas, elas não doem, na verdade. Então, as pessoas exploram a sua ferida. Isso não dói? As venosas, elas têm pouca dor. Então, as pessoas deixam abrir feridas enormes e deformidades que, na verdade, isso é um outro problema social, né, da população. Mas essas úlceras todas, elas ocasionavam pelas tromboses venosas profundas, extensas, em que nós tínhamos poucos medicamentos para tratar a trombose e salvar as válvulas das veias. E hoje, quando acontece uma trombose dessas, assim, nós temos a possibilidade, isso aqui são varizes que acontecem pelas tromboses das veias ilíacas, dentro do abdômen, né? Isso aqui pode ser evitado através de procedimentos, hoje em dia, das chamadas salas híbridas, onde na sala híbrida pode ser feita a cirurgia vascular tradicional junto com a cirurgia endovascular, tem o aparelho de hemodinâmica junto. Então, aqui, por exemplo, é uma trombose de uma veia profunda, em que o paciente, através de uma punção, de uma ecografia, é colocado um catéter dentro desta veia. Esse catéter, dentro da sala de raio-x. Isso parece coisa de Guerra nas Estrelas, exatamente. Né? Então, o paciente é puncionado desta veia. Dentro desta veia é colocado um catéter cheio de furinhos, é chamado catéter multiperfurado, em que é colocado uma substância, a mesma substância que é colocada no coração para dissolver o coágulo na fase aguda do infarto, é colocado dentro desta veia. E este coágulo é dissolvido, salvando as válvulas venosas, que são as responsáveis pelas chamadas síndrome pós-flebítica, que é onde aparecem aquelas úlceras venosas. E depois de localizado o problema, é colocado, vocês estão vendo aqui, um stent, para a correção daquela compressão desta veia dentro do abdômen. Isso fazendo com que o paciente evite esta futura edema, aquele edema crônico, aquela perna marrom, com uma úlcera crônica que vai acompanhar isso por resto da vida desses pacientes. Então, isso é um grande avanço que é utilizado na maioria dos serviços atualmente por cirurgião vascular, que é feita a dissolução deste coágulo e o salvamento destas válvulas que pode acompanhar o indivíduo por resto da vida. Quer dizer, ele não chega a fazer aquela lesão na perna. Ele não chega a fazer o edema crônico que vai provocar a úlcera venosa no futuro. Bom, sabe que essa substância tem muita gente, infelizmente, ainda desavisada, que é o lipostabil, aquele, né? É o trombolítico. É o trombolítico, usando para fazer, ofertando para o paciente com a ideia mágica de que vai injetar na gordura. Não, esse é outro medicamento. É outra medicação. Esse é outro medicamento. Mas o princípio é mais ou menos o mesmo. Dissolver coágulo, e eles injetam na gordura e o que a gente nota são sequelas irreversíveis. Tu imagina que uma deformidade faz uma deformidade na gordura. Então, esses procedimentos atualmente, modernamente, são feitos em todos os hospitais que têm esse recurso, tem uma chamada sala híbrida, um lugar onde se faz a cirurgia convencional junto com a cirurgia endovascular. Então, essa aqui é uma sala do Mãe de Deus, onde existe vejam, um equipamento de sala cirúrgica acoplado à cirurgia endovascular. Está sendo feita uma trombólise de uma trombose de uma veia ilíaca. Essa é mais uma imagem. E esses procedimentos, e aquilo que o doutor Tubino estava falando há pouco tempo atrás a respeito de um tiro na subclávia, nós temos aqui um exemplo. Mas esse é um paciente, daqueles pacientes que fazem hemodiálise e que usam o catéter cronicamente para fazer hemodiálise, eles faziam um estreitamento desta veia. E essa é uma situação quase inoperável. E hoje em dia, através da viagem endovascular desta lesão, é feita uma dilatação. E veja que tem uma lesão, e essa lesão ela é curada com um cateterismo que dura 30 minutos, uma hora. Se opera por dentro do sistema vascular. Exatamente, dentro da veia. É feita uma angioplastia. Existem centenas de milhares de pacientes fazendo hemodiálise hoje em dia, às vezes usando catéter de longa permanência, porque eles têm dificuldade e acesso a fazer um acesso vascular permanente para fazer hemodiálise, então eles fazem a lesão deste vaso pela presença do catéter. E isso aí, por exemplo, é exatamente esta angioplastia que o Dr. Tubino estava falando, por via endovascular também.
E eu vou aqui falando sobre diversos Acho detalhes, que é pode ter fantástico. interrompido isso, né? Nós temos aqui as veias pélvicas que fazem varizes, tem muitos, tenho varizes no útero. Isso também pode ser tratado por via endovascular através de molas e embolizações com esses produtos que estão sendo mostrados Eu ouvi aqui. muita mulher grávida falar isso também, né? Depois da gravidez, que com varizes no útero. Varizes pélvicas, que dá sintomas, etc. Quanto tempo em média o paciente fica internado com essa evolução? É uma pernoite. Uma pernoite. É uma punção, tratamento e alta no dia seguinte. Quer dizer, incisão mínima só para fazer o cateterismo do vaso? Evidentemente, né? Nós da área da saúde sabemos que as complicações podem existir, das punções, etc. Então, isso aqui é uma embolização, veja, uma mola sendo colocada dentro de uma varize pélvica. Isso, para operar um paciente assim, imagino que abrir um abdômen para ligar algumas vezes, às vezes o acesso é muito difícil. Isto aqui, são os filtros de veia cava. Quando os pacientes, ou por trauma, ou por trombose venosa, têm o risco de embolia pulmonar, é colocado um filtro nesta veia para que esse coágulo não vá para o pulmão. E esses filtros, atualmente, os filtros modernos, eles podem ser retirados depois de passar um momento mais crítico da trombose venosa. Doutor Tubino, quiser fazer algum complemento? Só um comentário a respeito do problema da trombose venosa. Isso é uma coisa comum. A trombose venosa é muito frequente, Vocês sabem que o ser humano foi inicialmente, há 3 milhões de anos atrás, o nosso homídeo era quadrúpede, ou quadrimanos. A nossa estrutura biológica foi feita para que nós andássemos de 4 pés ou de 4 mãos. A bipedestação que aconteceu nos nossos antepassados, homídeos, permitiu o desenvolvimento do córtex frontal, do conhecimento, da inteligência, da ideia espacial das coisas que estão em torno de nós, e acabaram determinando que o homem fosse o animal dominante no planeta. Mas como a nossa estrutura biológica é uma estrutura feita para nós andarmos em 4, algumas enfermidades ocorrem no ser humano que os animais não têm. Por exemplo, varizes. Por exemplo, hérnias inguinais, essas hérnias que ficam na virilha. Problemas de coluna que são extremamente frequentes, são o preço que nós pagamos por sermos inteligentes, por sermos bípedes. E eu estou fazendo esse comentário para dizer uma coisa para vocês que é muito importante. O coração batendo no peito, como uma bomba, ele empurra o sangue em direção às extremidades e o sangue vai pelas artérias. Mas ele tem que voltar pelas veias. E como nós estamos em pé, o retorno venoso é dificultado porque tem que vencer a força da gravidade. O organismo humano, para isso, desenvolveu uma coisa que um alemão no século retrasado chamou de coração periférico. Seria o coração periférico de Ehlers. Esse coração periférico, na realidade, é um novelo de veias na panturrilha, na coxa e na planta do pé, que se enche de sangue e que, quando a gente caminha normalmente para se fazer a locomoção normal do nosso dia a dia, o músculo da panturrilha se contrai para expulsar o sangue ou empurrá-lo em direção ao coração. O músculo faz a função do coração contrário. Exatamente, direcionado, como o Dr. Onze colocou, por válvulas que permitem a passagem do sangue para cima e não permitem o retorno, o refluxo. Ocorre que a trombose venosa, isto é, a formação de um trombo dentro dessas veias, a primeira coisa que faz é destruir as válvulas. Então, o sangue, quando o músculo se contrai para empurrá-lo em direção ao coração, ele retorna. Isso nós chamamos de refluxo. E outro aspecto muito importante da trombose venosa é a embolia pulmonar, como foi dito pelo Dr. Onze. A embolia pulmonar, na realidade, é o fragmento de um coágulo de sangue que está dentro do sistema venoso, geralmente dos membros inferiores, mas pode ser de qualquer território orgânico. Esse fragmento circula pelo sangue, é levado pela corrente circulatória e vai obstruir uma artéria pulmonar. Passa pelo coração, vai ao pulmão e oclui essa artéria pulmonar, levando a uma situação extremamente grave chamada embolia pulmonar. O pulmão para de fazer a função dele, que é de troca gasosa. Aquela parte que ficou ocluída pelo trombo para de fazer. E se essa artéria obstruída é uma artéria grande, mata.
o paciente pode ir a óbito, né? Na verdade, Essa é o uma situação paciente extremamente grave. afogado fora d'água, né? Porque não consegue mais fazer troca, né? Exato. Então, Exatamente. e hoje em dia se coloca... Não, isso faz tempo, já faz nos últimos 20 anos mesmo, existem esses filtros de veia cava, mas os últimos filtros estão com um perfil muito mais baixo na punção e eles podem ser retirados depois, são removíveis, compreende? Quer dizer, se usa durante o período do risco, e se remove. Bom, nós estamos fazendo assim um pupurri de... esclarecendo ainda um pouquinho, só para complementar o que está dizendo, o filtro, na realidade é um filtro, é uma estrutura tela, de né? filtro, de tela, parece uma umbrella, como chamam os espanhóis, Um guarda-chuva. guarda-chuva que se coloca e que impede, é isso que eu queria complementar, ele impede que esse coágulo que possa se desprender da veia trombosada nos membros inferiores suba em direção ao coração e ao pulmão. Nós temos aqui uma imagem assim, de um exemplo de uma captura de um trombo através do filtro, que está ali naquele segmento à direita ali. E passeando ainda pela nossa circulação, um dos grandes avanços que aconteceram nos últimos anos foram as endopróteses de aneurismas de aorta, inventadas basicamente por um argentino chamado Parodi nos anos 90, que ao invés de abrir o tórax, abrir o abdômen para fazer a correção do aneurisma, uma cirurgia grande, e foi introduzido um grande estente revestido, como está colocado aqui nesse exemplo, que faz com que a pessoa, ao invés de ter que abrir o tórax para fazer a correção, com grandes riscos até de paraplegia para ligadura de algumas artérias que irrigam a coluna, faz uma cirurgia com um procedimento que o paciente pode ficar no hospital, às vezes, 48 horas. O aneurisma, acho que dá para voltar a imagem. O aneurisma está aqui no canto acho inferior. Que dá para apontar com a setinha do com o mouse. mouse. Você... Aqui está o aneurisma, que é esta bola aqui. Olha que interessante ali. E aqui a bola desapareceu E aqui é colocada aquela endoprótese, que aqui estão alguns exemplos que ele entra fechado, assim, com esse perfil que está aqui, ó. É por dentro do vaso e ele é disparado e aqui está o exemplo colocado aqui, que o paciente ele fica protegido da ruptura, que é o grande risco de morte desses pacientes com aneurisma. Para quem está assistindo, o aneurisma ele é muito parecido com aquela deformação que a gente tem. Hoje em dia já se vê muito pouca câmera de pneu, né? Não tem mais. Não tem mais. Tem que explicar isso para a população. Mas para quem é mais novo,